ainda em pé, igreja. Vamos passando para o pastor. Troca aqui a bateria. Pastor Josué, que Deus possa te abençoar nesta hora, possa te usar tremendamente, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar com os irmãos nessa noite, de compartilhar com os irmãos e ser convidado, é muita honra. Os irmãos às vezes pensam que a honra é dos irmãos, mas a honra é minha, porque eu estou com os irmãos. Os irmãos me fizeram o convite. Eu sou mais agraciado. Muito obrigado. E nessa oportunidade, eu quero nessa noite louvar a Deus pela vida de cada irmão, pela vida do pastor da igreja, que hoje em dia então é o pastor Teodoro. Muito obrigado. Deus abençoe. Deus continue abençoando poderosamente. Eu quero louvar a Deus pela vida dos pastores, porque são homens, irmãos, que têm velado pela nossa alma no Rio de Janeiro. O meu pastor é pastor Disseu Benedito de Paula. É o homem que Deus tem usado para me abençoar, claro, além do pastor Abner de Castro Ferreira. Eu quero, nessa noite, ler com os irmãos no livro de Juízes, glória a Deus, apenas um versículo. Juízes capítulo 6, verso 34. Oh, aleluia. Espírito de Deus. Também aproveito a oportunidade para louvar a Deus pela vida dos irmãos que têm um trabalho com internet aqui nesta igreja, e algumas pessoas estão nos visualizando, inclusive a esposa. Deus abençoe. Glória a Deus. É importante, quando chegar em casa, pelo menos eu citei o nome. Aleluia. O versículo 34 diz o seguinte, aleluia. Então, diz o versículo 34, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. A igreja, antes de sentar, eu gostaria que você citasse comigo o versículo 34, apenas a parte A, aonde está a segunda vírgula, que vai até Gideão. A igreja, por favor. Então, mais uma vez. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Para poder sentar mais uma vez. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Amém? Você pode sentar. Eu quero louvar ao Senhor nessa noite, porque a igreja Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Eu quero louvar o Senhor nessa noite, porque aqui nasceu um povo que está debaixo do Pentecoste. Algumas pessoas acham que essa expressão é errada, porque ela está figurando 50 dias apenas. Não. Pentecostes ele se tornou natural do nome em relação à manifestação do poder do Espírito Santo. E eu creio que nessa noite nós estamos aqui neste lugar porque cremos que o Espírito Santo domina esta casa. Eu creio que o Espírito Santo toma conta deste ambiente. Ninguém aqui dirige por si mesmo se não for dirigido pelo Espírito Santo. Ninguém prega se não pregar pelo Espírito Santo. Ninguém canta se não cantar pelo Espírito Santo. Ninguém profetiza se não profetizar pelo Espírito. Ninguém vai louvar se não louvar pelo Espírito. Então, em nome do Senhor Jesus, esta noite, seja revestido do Espírito Santo de Deus, porque eu preciso ser revestido. Igreja de Deus precisa ser revestida. A igreja do Senhor precisa ter essa autoridade. Uma das coisas que tem acontecido nos nossos dias é que nós parecemos que estamos movidos atualmente pela técnica. Nada contra a vida daqueles que são técnicos, mas o importante é ser movido pelo Espírito. É interessante, se você for observar,
Há muitas pessoas que hoje querem dirigir o trabalho pela sua capacidade. A sua capacidade é boa, a sua habilidade é boa, mas se não tiver o Espírito, ela não serve de nada. Tem muita gente que é formado, tem capacidade, formou em administração, tem diploma de administração, mas não significa ser capacitado para ser um administrador. Há muitas pessoas que têm um diploma de medicina, tem capacidade para ser chamado médico, mas não significa que vai ser um médico hábil. Mas todo aquele que recebe o Espírito Santo, tem a chancela Espírito Santo, ele tem a habilidade para a chamada, porque o Espírito Santo não deixa enganado. A chancela do Espírito é a autenticidade. Não adianta, você não cria diploma do Espírito Santo, você não cria diploma de autoridade, porque a autoridade é dada pelo sobrenatural. Tem muita gente que pensa que pode dirigir a igreja pelo canudo. O canudo faz parte, eu sou uma pessoa viva em relação a isso. Tenho 3, 4, 5 canudos, mas nenhum deles expulsa demônio. Mas quando eu chego com a autoridade do nome de Jesus e olho para o endemoniado e digo, sai demônio, o demônio pensa 3 vezes, não, porque eu digo no nome de Jesus. Mas se eu for na minha autoridade, ele vai ficar lá, morando lá, ainda tira onda comigo. Mas quando eu vou lá na autoridade do Espírito de Deus, como fez Pedro, quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Vai para você aí, incrédulo, que não acredita mais em nada. Eu creio que a sombra cura, pastor Teodoro, porque não é a sombra do homem, é a autoridade de Deus. Você tem ainda autoridade? Você ainda pode dizer que é cheio do Espírito Santo. Você pode dizer ainda que tem unção de Deus. Você pode dizer que é o atalaia do Senhor. Em nome de Jesus, crente, abre a sua boca, dá lugar ao Espírito Santo. Seja usado com autoridade. Seja usado com autoridade. Seja usado com autoridade. Imagina Gideão, o menor da sua tribo. Gideão malhava trigo escondido. Observe que Deus poderia ter escolhido outro, poderia ir da tribo de Judá, poderia ir da tribo de Benjamim, mas foi lá na tribo aonde ele estava. Gideão poderia ter dito ao Senhor, escolhe outro, manda outro. Eu não tenho o diploma da liderança, eu não tenho o linguajar da liderança. Tem muita gente que se garante disso. É por isso que tem ministério destruído, é por isso que tem liderança destruída, por isso que tem trabalho destruído. Confia demais em si mesmo. Para de confiar em você. Para de confiar em você na obra. Pastor, o senhor quer dizer que então eu não posso ter autoestima? Eu não disse isso. Eu disse que você para de ser extremista. Muita gente confia muito mais na sua capacidade do que na autoridade do Espírito. Parou de orar, parou de jejuar, parou de buscar a Deus. É por isso que é lástima. Mas se você começar a orar, se você começar a clamar, quando você trocar o instrumento vai ser igual a harpa de Davi. Toca que o demônio vai embora. Toca porque o demônio vai embora. Olha aí, Saul, veio o demônio para vir sobre você. Mas Davi está aqui com a harpa tocando e louvando ao Senhor. Em nome de Jesus nessa noite, em nome de Jesus nessa noite, louve a Deus com unção. Toque a harpa de Deus com unção. A tua vida é uma harpa de Deus. Deixa o Senhor tocá-la, deixa o Senhor agir. E a maneira quando Deus começar a agir, a glória de Deus vai dominar a sua vida. A palavra de Deus nos chama a atenção que Deus chamou Moisés. No hebraico o nome Moisés significa Moshe, o Senhor aquele que tira das águas. Moisés é o homem tirado em vários lugares. Ele foi tirado das águas, ele foi tirado do seu povo, mas ele foi colocado para a liderança de Deus. Deus colocou Moisés lá. O nome de Moisés não é o nome hebreu, o nome de Moisés é o nome egípcio, porque foi a filha de Faraó que pôs o nome. Mas isso não faz a diferença. O nome pode ser egípcio, mas a autoridade era judaica. Ele poderia ter nome da terra do Egito, mas o poder era celestial. Em nome de Jesus nessa noite, tenha autoridade de Deus. Ainda que você tenha nome dessa terra, você não é deste mundo. Nós não somos deste mundo. A autoridade de Deus para a tua vida, usa a autoridade. Algumas igrejas que nós passamos, parece que se familiarizaram com coisas modernas. Elas estão familiarizadas com a frieza, elas estão familiarizadas sem o poder de Deus. Sabe por quê? Se conformaram. Mas uma das coisas que mata a igreja, na lição de hoje nós vimos, é a mornidão. A igreja não pode ser morna. Ou você é quente ou você é frio. Morno não para na boca de Deus. Em nome de Jesus, seja crente, seja crente, seja crente, seja crente, seja crente. Você que ainda não abriu a boca para dar glória, você que ainda não abriu a boca para glorificar o Senhor, hoje é a oportunidade.